A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. As crianças vão descer hoje? Vão, né? As crianças podem descer aí com o professor. Enquanto as crianças descem, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Nós já lemos muitas vezes, né? Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser essas coisas? E Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Amém. Irmãos, eu quero falar hoje com os irmãos sobre novo nascimento. Amém? Quem tiver com um Gol estacionado ali fora, o proprietário, por favor, fechar os vidros. Os vidros estão abertos e sempre passa criança, alguém lá na rua pode acabar mexendo lá no veículo. Então, voltando aqui, nós vamos falar sobre novo nascimento, amém? Diga assim comigo: novo nascimento. A Bíblia diz, essa história que eu li, é uma história muito conhecida, diz que Nicodemos era um fariseu e ele foi ter com Jesus de noite. E ele tinha muitas dúvidas no seu coração, muitos questionamentos no seu coração. Esse Nicodemos, ele não era um homem que não tinha conhecimento das Escrituras. Ele não era um leigo, uma pessoa que não sabia das histórias da Bíblia. Pelo contrário, ele era um mestre em Israel. Alguém para alcançar o posto de fariseu e membro do Sinédrio, que era um grupo de 71 homens que respondiam pela religião dos judeus, esse homem tinha que ser alguém com muito conhecimento bíblico. Ele sabia a respeito das leis de Moisés, dos profetas. E de repente,
Quando Jesus começa a pregar, Jesus começa a anunciar o reino de Deus. E aquilo dentro do coração de Nicodemos, na mente de Nicodemos, ele disse assim: algo está acontecendo diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já presenciei. Eu conheço os mandamentos, conheço a lei de Moisés, conheço tudo que está escrito, mas esse homem, a mensagem que esse homem carrega, é uma mensagem diferente de todas as outras que eu já vi, que eu já pude experimentar. E não era simples Nicodemos reunir com Jesus durante o dia, chamar para o almoço na casa dele. Por quê? Porque Jesus não era bem visto no meio dos religiosos do seu tempo. Porque as pessoas diziam assim: esse Jesus, esse homem que está pregando essas coisas aí, esse homem é um revolucionário, esse homem uns diziam que ele tinha demônio, esse homem come com prostituta, com pecador, chamavam ele de beberrão, de comilão. Esse homem está indo contra a lei de Moisés. Era isso que as pessoas acusavam Jesus, os religiosos do seu tempo. Então Nicodemos disse assim: se eu for me encontrar com ele durante o dia, não vai pegar bem para mim, vai pegar mal. Então eu vou procurar um momento que ele estiver sozinho, à noite, e ali eu vou chamar ele para uma conversa, e eu vou colocar as dúvidas que eu tenho no meu coração. Quero saber se ele realmente é esse Messias que Deus prometeu. Que reino é esse que ele fala? Jesus falava muito sobre o reino de Deus. Então Nicodemos veio para Jesus de noite, e ele fez um elogio para Jesus. Ele não fez uma pergunta. Ele disse assim: mestre, ainda que muitas pessoas digam que você tem demônio, outras pessoas dizem que você é comilão, beberrão, amigo de pecador, eu sei que você veio da parte de Deus. Ninguém que faz as obras que você faz não vem do diabo. Pelo contrário, você veio de Deus. Porque os cegos veem, os aleijados andam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Amém? Então ninguém faz esses sinais se Deus não estiver com ele. Mas embora Nicodemos não tivesse feito nenhuma pergunta para Jesus, Jesus sabia exatamente por que ele estava ali naquela noite. Nicodemos tinha uma dúvida no seu coração, um questionamento no seu coração a respeito da mensagem de Jesus que falava sobre o reino de Deus. Por quê? Porque Nicodemos só conhecia a religião, ele não conhecia o reino de Deus. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as leis, mas ele não conhecia essa transformação radical que Jesus estava propondo, essa revolução que Jesus estava propondo. E o que eu quero dizer com isso hoje? Nós temos que tomar muito cuidado também, irmãos, porque muitas vezes, e nós temos uma tendência aqui no Brasil ainda mais complicada, ou às vezes a gente tem que tomar mais cuidado ainda no nosso país, porque nós nascemos num país extremamente religioso. Talvez, se eu não me engano, o Brasil é o maior país cristão do mundo. Mas esse cristianismo que existe no Brasil não se reflete nos números que o Brasil mostra. É só você ligar a sua televisão no noticiário, você vai ver quão terrível está a nossa nação. Eu estou falando de moralmente mesmo. Não estou falando simplesmente de economia, dessas coisas. Estou falando do coração das pessoas, como o coração das pessoas está mal. E talvez nós temos mais de 90% das pessoas no Brasil que se dizem cristãs.
Mas o Evangelho de Jesus, ele precisa trazer uma transformação para as nossas vidas. Amém? Por isso eu digo, não existe Evangelho sem transformação. Você pode ter informação acerca de Jesus, você pode ter informação a respeito dos textos da Bíblia, sem nunca ter passado por um processo de novo nascimento. Você pode ter sido batizado na igreja, você pode ser dizimista na igreja, você pode ter um cargo na igreja, e nunca ter experimentado isso aqui que Jesus falou com Nicodemos. Por isso, quando Jesus chega para Nicodemos e ele diz assim: olha, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um mestre, o senhor faz milagres. Jesus diz: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus. E Jesus disse de novo para Nicodemos: não te admires, Nicodemos, não fique admirado de eu te disser isso, você precisa nascer de novo. Imagine, irmãos, talvez nós teríamos facilidade de falar isso com uma pessoa que não conhece a Bíblia, uma pessoa que não vai na igreja, não é assim? Mas Jesus estava falando para um homem que era mestre das Escrituras. Jesus disse para ele, aos olhos das pessoas, talvez ele fazia tudo certinho. Mas Jesus disse para ele: Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Sabe esses questionamentos que estão na sua mente? Sabe essas dúvidas que estão no seu coração? Sabe quando elas irão acabar? O dia que você experimentar o novo nascimento. Não fique admirado de eu dizer para você: você precisa nascer de novo. Sabe o que nós temos que pregar nesses dias, irmãos? Nós temos que pregar para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e nasçam de novo. É isso que tem que acontecer. Porque quando isso acontecer, as pessoas serão transformadas. As famílias serão transformadas, as nações serão transformadas. Do que adianta as pessoas terem informação de que algo é certo, algo é errado, se dentro delas, a natureza delas não foi transformada? Então Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, não fique admirado quando eu te disse, no versículo 7, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Amém? E por que eu preciso nascer de novo? Porque as coisas do reino de Deus, eu só vou conseguir cumprir elas a partir do momento que a minha natureza é transformada. Jesus disse assim: orai pelos que vos e abençoe os que te. Se você não nascer de novo, irmão, você não consegue fazer isso. Porque se você não nasceu de novo, você diz assim: aquela pessoa está me amaldiçoando, aquela pessoa está me perseguindo, eu vou amaldiçoar ela também, porque eu estou no meu direito. A palavra de Deus diz, Jesus, certa vez Pedro disse assim para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque às vezes a pessoa tem aquela expressão que 7 é o número da perfeição. Então ele disse: quando eu perdoar 7 vezes alguém, eu vou ser uma pessoa perfeita? Jesus disse: não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Agora imagina, alguém que te feriu, ou alguém que te ofendeu, ou alguém que falou mal de você, e Jesus está dizendo: todas as vezes que ela voltar para você arrependida, você tem que perdoar ela, não só uma vez, não só 2 vezes, mas quantas vezes ela voltar. E Jesus está dizendo, e a Bíblia está dizendo: se você não perdoa, o Pai que está no céu também não te perdoa. Como que eu vou conseguir viver isso, irmão? Eu vou conseguir viver isso através do novo nascimento, através da transformação, através da regeneração que acontece pelo Espírito Santo. Olha só o que diz o texto, no versículo 6, Jesus diz assim: Nicodemos, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, irmãos, quando
nós lemos na Bíblia, a Bíblia vai falar de vários tipos de homens. Um desses homens que a Bíblia diz que existem e são os homens dos quais nós nascemos assim, é o homem da psique, o homem psique, o homem natural. É o homem psique, vem da nossa mente, é o homem natural. E a Bíblia também vai dizer que existe o homem espiritual. Quem está entendendo aqui? Então existe o homem carnal, existe o homem natural e existe o homem espiritual. Olha só, e o homem espiritual é o homem pneumático, porque o pneuma é o fôlego, é o sopro. O Espírito Santo é pneuma, é vento. A Bíblia diz que quando Adão estava só o bonequinho de barro lá no chão, o que Deus fez? Deus soprou nele o pneuma, o espírito, o vento, e Adão se levantou, homem espiritual. Como que Adão era? Homem espiritual. Por que eu sei que Adão era homem espiritual? Porque Adão se relacionava com Deus. Adão ouvia a Deus. Adão tinha a capacidade de obedecer a Deus. Adão tinha a capacidade de governar a terra segundo a ordem de Deus. Mas quando Adão pecou, ou quando Adão transgrediu, a ordem que Deus deu lá no jardim foi muito clara. Deus disse assim: na hora que você comer, você morrerá. Mas preste atenção, o texto diz que quando Adão comeu, quando Eva comeu, eles continuaram vivendo aqui na terra. Eles tiveram filhos, sim ou não? Mas Deus não falou que eles iam morrer? Como que eles morreram, irmãos? Eles morreram espiritualmente. Ou seja, Adão, ele perdeu a ligação que ele tinha com Deus, ou o elo que ele tinha com Deus, e a capacidade de poder obedecer a Deus. E automaticamente ele se tornou um homem natural, e os seus filhos se tornaram homens naturais. Agora preste atenção nisso. O homem natural, que nós todos nascemos homens naturais. Seu pai e sua mãe um dia tiveram uma relação e vocês nasceram naturais, pessoas naturais. O homem natural, ele vai sempre ter uma inclinação. A Bíblia diz: a inclinação para os desejos da carne. Então esse homem natural, que nasceu conforme o homem, nasceu conforme o desejo de um homem, de uma mulher, ele tem uma inclinação. É como se tivesse duas vias, uma à direita, uma à esquerda. Vamos ilustrar assim. À direita são as coisas de Deus, são as coisas espirituais, são as coisas que promovem a vida eterna. Mas você não nasceu com inclinação para lá. Eu não nasci com inclinação para lá. Quem está entendendo? Eu só nasci com inclinação para lá, para a esquerda, para a morte, para o pecado, para os desejos da carne, para a desobediência, para a rebeldia. E sabe o que a Bíblia diz? Por causa disso, todos nós éramos filhos da desobediência. E estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição. Mas de repente, irmãos, olha só o que eu quero dizer. Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne. Ontem o pastor Ronald estava lá no culto que nós tivemos, a conferência dos jovens, e ele disse algo interessante. Ele disse: olha, eu criei um cachorro e esse cachorro engordou demais. Eu dava muita carne para ele, muita ração e tudo. Aí eu comecei a fazer uma dieta com ele, comecei a dar uma ração, menos ração, parei, cortei a carne. E um dia eu fiz um teste com esse cachorro. Coloquei um prato de alface na frente do cachorro. Sabe o que aconteceu? O cachorro cheirou a alface e não comeu. Por que o cachorro não comeu a alface?
porque a sua natureza não pede aquele alimento. Para o cachorro comer o alface, ele teria que nascer de novo e se transformar num coelho. Não é verdade? Jesus está falando com Nicodemos: Nicodemos, para você ver as coisas do reino de Deus, para você viver em santidade, para você perdoar, para você obedecer a palavra de Deus, para você ter a vida eterna, para você acessar as bênçãos de Deus e ser um filho de Deus, você tem que ser transformado de dentro para fora. Quem está entendendo? Mesmo que você seja religioso, mesmo que você conheça a Bíblia, mesmo que você venha na igreja, mesmo que você às vezes faça as coisas até certinho, mas não é a sua bondade que vai te salvar, não é aquilo que você faz que te salva, mas é a sua transformação. Deus precisa te transformar primeiro. E aqui, irmãos, a Bíblia diz que Jesus está falando com Nicodemos: Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu falei, nós estávamos como mortos. Nós nascemos mortos. Somos crianças, depois nos tornamos adolescentes, começamos a ter consciência das coisas, nos tornamos adultos. Estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, até que a palavra de Deus chega. Essa palavra de Deus que é viva, amém? Essa palavra de Deus que é poderosa, essa palavra de Deus que é eficaz, essa palavra de Deus que transforma os corações. Aleluia! Em um dia na minha vida, em um dia na sua vida, você estava morto nos seus pecados, você estava em trevas, você estava em escuridão, e a luz da palavra de Deus chegou. E as escrituras dizem assim, por isso está escrito nas escrituras: desperta, ó tu que dormes. Ou seja, está falando de uma ressurreição espiritual. E Cristo vai te iluminar, Cristo vai te esclarecer todas as coisas. E é a partir daí que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque houve em você uma ressurreição espiritual. Sabe, isso que eu estou liberando aqui do púlpito hoje é vida para o seu espírito, é vida para você, é a palavra viva de Deus, é a palavra poderosa de Deus, que se você acolher, se você agarrar ela, ela pode mudar a sua vida, ela pode transformar a sua história, ela pode te fazer um novo homem, com um novo caráter, com uma nova personalidade, com um novo modo de viver, com um novo modo de caminhar. Eu me lembro que um dia eu ouvi essa palavra, e eu disse sim para essa palavra. Eu entendi que eu estava morto no pecado, eu entendi que eu estava vivendo, caminhando para a morte. Eu entendi que eu precisava de um Salvador, eu entendi que eu precisava do perdão, eu entendi que eu precisava da graça de Deus. Eu disse sim para essa palavra. E a partir desse momento, a semente da palavra começou a gerar dentro de mim uma nova vida. Quantos aqui também poderiam dar esse mesmo testemunho? Por isso Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse assim: como que é isso? Eu já sou velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, porque esse era um conceito novo, Jesus estava ensinando uma coisa nova. Sabe, e o que eu estou falando aqui, talvez uma coisa que você fala assim, eu já escutei isso, mas muita gente não sabe disso. As pessoas falam assim, eu não vou para a igreja não, eu vou ser crente, eu vou deixar de curtir, eu vou deixar de viver minha vida, eu vou ter que andar certinho, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar. Você vai ter que parar, mas a transformação é de dentro para fora. As pessoas não entenderam ainda que o Espírito Santo é o Espírito Santo que vai te transformar, não é o homem.
Espírito Santo é que vai implantar dentro de você uma nova natureza. Então entenda uma coisa: Jesus não veio trazer uma religião de aparências, mas Jesus veio trazer uma vida nova para você. Jesus não se impressiona com a aparência humana. Jesus, ele quer o fruto da sua vida. Para ilustrar isso, diz o texto que um dia Jesus estava caminhando com seus discípulos em um determinado lugar. Ele viu uma figueira. E essa figueira estava com muitas folhas. Mas preste atenção nisso. A figueira, como aqui no Brasil, a gente não tem muito contato com ela. Em Israel, tem muito. O judeu sabia que primeiro a figueira, ela tem o fruto, e depois de que ela nasce as folhas. Então, mesmo que não era época de figueira, a Bíblia diz não era tempo de figueira, mas Jesus disse assim: se ela tem folha, é porque ela tem fruto. E Jesus foi com vontade de comer o fruto. E quando Jesus chegou lá, não tinha nada, só tinha folha. Era uma figueira hipócrita, né? Ela aparentava ser uma coisa, mas quando alguém ia comer algo dela, não tinha nada. Aí a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Às vezes alguém diz assim: mas gente, Jesus amaldiçoou uma árvore que não estava dando fruto e nem era tempo de dar fruto. Não, Jesus amaldiçoou ela por causa da sua hipocrisia. Porque ela tinha aparência, mas não tinha um fruto. E é isso que o Espírito Santo quer produzir em nós, o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas, a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Você não precisa ficar preocupado com lei quando você tem o fruto do Espírito. Quem está entendendo aqui, irmão? E aí o texto diz assim: e os que são de Cristo Jesus já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmão, quando você nasce de novo, existe uma capacidade de você morrer para o pecado. Considerai-vos, está escrito em Romanos 6,11: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Como que isso pode acontecer? Isso só pode acontecer por um milagre. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano? É o milagre da salvação. Quantos podem dizer amém? Deus cura um paralítico? Cura. Deus cura um cego? Deus cura. Deus ressuscita um morto? Ressuscita. Mas se Deus ressuscitar um morto aqui, ele vai morrer daqui uns anos, não vai? Mas Jesus, quando Ele nos salva, nós entramos numa condição de vida eterna. E a salvação, presta atenção, a salvação é o maior milagre que uma pessoa pode receber. O dia que você foi salvo, o dia que a luz de Deus chegou, brilhou para você, esse foi o maior milagre que aconteceu na sua vida. A partir desse dia, você se tornou, aquilo que a Bíblia diz, uma nova criatura. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero te dizer algo nessa noite. Depois que você
entregar a sua vida para Jesus e você receber a salvação, você vai continuar tendo problemas. Você vai continuar passando por dificuldades, você vai continuar passando por lutas. Sabe por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque elas acham assim: não, agora que eu estou na igreja, que eu estou firme em Deus, minha vida só vai ser coisa boa, eu não vou passar por dificuldade. Não, irmão, presta atenção, o que a Bíblia está dizendo? Que você é uma nova criatura. Aconteceu dentro de você, não aconteceu fora. Nós vamos continuar vivendo no mundo caído, nós vamos continuar passando pelas mesmas lutas que nós passávamos antes, mas algo aconteceu dentro de mim, uma transformação aconteceu dentro de mim, e é por isso que você não vai ver os homens da Bíblia que nasceram de novo, que tiveram uma vida com Deus, desistir, abandonar a fé por uma circunstância que deu errado na vida dele. Por isso eu te encorajo nessa noite a se aprofundar mais em Deus e experimentar essa transformação dentro de você. Por quê? Porque quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, você vai continuar firme e de pé na presença de Deus. O que tem que ser? Qual deve ser a minha fé? A minha fé deve ser: Deus vai me abençoar, Deus vai me curar, as coisas vão bem na minha vida, Deus vai me abençoar. Essa deve ser a minha fé. Nós cremos nisso. Mas qual deve ser a nossa convicção também? Mesmo que tudo dê errado, eu não vou negar aquilo que eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu nasci para ser um filho de Deus. E agora o Espírito Santo está dizendo: eu quero fruto na vida de vocês. O vento sopra onde quer, versículo 8. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que é nascido do Espírito. Olha o que Jesus está falando: o Espírito Santo é livre para operar onde Ele quiser. O Espírito Santo é livre para te visitar e agora onde você está. Amém? O Espírito Santo é livre para ir lá na casa do seu familiar, do seu pai, da sua filha, do seu filho, no lugar que às vezes você pensa que ele não tem acesso, mas o Espírito Santo pode transformar a vida dele. Vamos crer que o Espírito Santo pode fazer uma revolução nas nossas vidas, nas nossas famílias. Vamos dar liberdade para que o Espírito Santo faça pessoas nascendo de novo em nosso meio. Eu estou pregando a palavra aqui nessa noite, irmão, com a expectativa de que essa palavra gere vida dentro de você e gere pessoas transformadas, pessoas regeneradas, pessoas nascidas de novo. Sabe por quê? Porque amanhã não vai ter culto para você. Amanhã não vai ter o microfone do pastor. Amanhã não vai ter o violão, o teclado da irmã. Amanhã é você que vai ter que viver a sua vida. E se você não decidir abrir o seu coração para ser transformado pelo Espírito Santo, você vai viver de culto em culto, de campanha em campanha, de conferência em conferência, sem nunca receber uma transformação do Senhor. Mas decida nessa noite abrir o seu coração para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me transforme na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Sabe, essa frase me marcou muito um dia. Eu estava assistindo um filme, eu era mais novo, e no filme, era até um filme de Jesus que passava bem antigo, e no final tinha uma oração do apelo,
E a pessoa, a quem fez o filme falou assim: se você aceitou a Jesus, você vai repetir essas palavras. E uma dessas palavras era: me transforme na pessoa que o Senhor quer que eu seja. É isso que precisa acontecer em nossas vidas, irmãos. Precisamos experimentar nesses dias verdadeiras conversões, genuínas conversões, transformação de caráter, transformação de vida. O comportamento vai vir depois. Você que está ouvindo essa palavra hoje, talvez está me vendo aí pela internet, se preocupe com o comportamento depois. Deixa Deus primeiro transformar você. Deixa Deus primeiro alinhar você. Deixa Deus primeiro transformar o seu ser. Não queira comer alface se você ainda não é um coelho. Mas diga: Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero amar o Senhor, eu quero amar a igreja do Senhor, eu quero viver na luz do Senhor, eu quero experimentar as coisas boas que o Senhor tem para mim. Amém? Eu quero ler com você, se você puder, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quem encontrou? Diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, ou que se corrompe, mas incorruptível ou imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém? Essa palavra, irmãos, que é uma semente incorruptível. Porque é que um dia todos nós iremos morrer, porque os nossos pais morreram, nossos avós morreram, porque nossa semente terrena é corruptível, ela se corrompe. Passam-se os anos, você envelhece, as doenças vêm, você morre, todos nós vamos morrer. Agora, o texto que nós lemos diz que um dia a palavra de Deus alcançou o nosso interior e nos regenerou. E agora, essa nova semente não é uma semente que morre, que a palavra de Deus ela dura para sempre, ela vive para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E foi essa palavra, justamente essa palavra que é eterna, que entrou no nosso coração, que nos iluminou e que transformou a nossa natureza. A partir de agora, eu tenho dentro de mim a capacidade e a mente transformada, e eu tenho a identidade, e a vida de Deus tomou a minha vida, de modo que eu não morro mais. Eu posso morrer o meu corpo pode ir para a sepultura,
Mas o dia que eu ouvi a palavra, o dia que a palavra me transformou, o dia que eu aceitei a palavra, então, essa palavra que é viva, essa palavra que dura para sempre, ela gerou em mim um novo homem que também viverá para sempre. Por isso Jesus vai dizer: aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Aquele que crê em mim tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Jesus não diz assim, vai passar. Jesus disse, já passou. Repita assim comigo, já passei. Amém? Já passei, já passamos da morte para a vida. Já aconteceu um milagre. Já fomos transformados, já fomos regenerados. O dia em que a palavra de Deus entrou no meu coração. E talvez você está me ouvindo nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Hoje é uma oportunidade para você fazer isso. Hoje é uma oportunidade para o Espírito Santo alinhar o seu coração mais uma vez. Hoje é uma oportunidade de você receber a graça de Deus, o perdão dos seus pecados. Deixar de tentar lutar com suas próprias forças. Abrir a sua vida para o Espírito Santo, abrir a sua vida para Jesus e se entregar a Ele. E deixar que o Espírito Santo te transforme a cada dia. Essa é a maior obra do Espírito Santo, transformar um homem à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Todos os dias você vai ser transformado, sendo mais parecido com Jesus. Jesus disse, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador, que vai habitar dentro de vocês. Olha que riqueza, que tesouro, que poder, irmãos. O Espírito de Deus habita naquele que crê em Jesus Cristo. Amém? E é esse Espírito, a Bíblia diz, é o Espírito Santo. É o Espírito que nos deu uma nova vida, uma nova identidade, uma nova natureza. E as Escrituras vão dizer e testemunhar que esse Espírito, ele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito, o próprio Espírito, nos ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós. E esse mesmo Espírito vai transformando a nossa vida. Vai te direcionando, vai te mostrando o caminho que você deve seguir. Esse Espírito vai te tomar pela mão e vai ampliar para você a sua visão, para que você acesse as coisas do reino de Deus, para que você veja claramente o reino de Deus. Jesus está dizendo, eu já vou concluir, as pessoas que não nasceram de novo, elas estão cegas. O Deus deste século cegou o entendimento deles, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Você pode falar, você pode desenhar, você pode pintar no quadro, elas não vão entender. Porque as doutrinas desse mundo, as filosofias desse mundo, as ideias desse mundo já cegou o entendimento das pessoas. Até que o Espírito Santo é aquele que pode revelar Jesus Cristo para você. O Espírito Santo é aquele que pode desvendar os céus para você. O Espírito Santo é aquele que pode tirar o véu da sua mente e você discernir claramente a pessoa bendita de Cristo Jesus e entregar sua vida para Ele. É o maior milagre que pode acontecer, irmãos. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, Pedro, eu dou graças ao meu Pai, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é que te deu essa revelação. Eu oro nessa noite para que essa revelação
entre no seu coração nessa noite, amém? Eu oro nessa noite para que a palavra que foi pregada produza vida dentro de você, produza transformação, conversão genuína. E quando as pessoas forem lá pegar o fruto dentro de você, não tenha só folha, mas as pessoas vão poder comer daquilo que você está produzindo, que é gerado pelo Espírito Santo, que é o amor, que é a alegria, que é a bondade, que é a paz, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio. As pessoas vão se alimentar de você pela vida de Deus que foi gerada dentro de você. Quando isso acontece, irmãos, tudo muda. Deus para você não passa a ser mais um peso. Deus para você não passa a ser mais uma obrigação. Você não tem mais que servir a Deus só porque você está com medo de ir para o inferno. Irmãos, eu nem lembro que existe inferno, porque eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, eu amo a Deus. O Espírito Santo fez nascer dentro de mim um novo ser. Sabe o que nós temos que fazer nessa noite? É dizer: Espírito Santo, me revela a mesa do Pai que está na minha frente. Tem uma mesa preparada para você, tem um banquete preparado para você. Nessa mesa há perdão de Deus, há cura de Deus, há graça de Deus, há justiça de Deus. Jesus é isso para você, Jesus é a justiça de Deus, é a paz de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o Cordeiro, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água. Nós só precisamos enxergar isso e comer e sentar na mesa e desfrutar daquilo que nós temos em Cristo. Amém? Muitas vezes nós dizemos assim, nós lembramos sempre daquele filho pródigo, que saiu da casa do pai e gastou tudo que tinha com prostituta. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes nós somos como aquele filho que ficou na casa. Porque ele ficou na casa e não desfrutava de nada do pai. O pai disse assim: você não desfrutava porque você não queria, porque tudo já é seu. Ele disse: o Senhor, meu pai, nunca matou um cordeirinho para mim, para esse teu filho o Senhor fez uma festa. E o pai disse: não, é porque você não entendeu o seu lugar. E nesta noite eu peço ao Espírito Santo que nos mostre o nosso lugar em Deus. Sabe, às vezes eu fico meditando nas Escrituras, e as Escrituras dizem assim: Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes nós não entendemos isso, nós não desfrutamos disso. A Bíblia diz: vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês agora fazem parte da família de Deus. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Vocês foram comprados com um preço precioso. O Espírito de Deus habita em vocês. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não compreendemos essas coisas. E por não compreender, nós esfriamos na fé, nós retrocedemos, nós desanimamos. Então que nessa noite haja revelação do Espírito Santo. Que você tenha prazer em servir o Senhor, amém? Que você tenha prazer em buscar a face do Senhor. Que você tenha prazer em sentar na mesa do banquete e comer de tudo que o Senhor tem para você. Nessa noite abra o seu coração para o Espírito Santo, para que Ele faça você nascer
da água e do Espírito. Qual passo que eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? As pessoas perguntaram isso para Pedro na pregação no dia de Pentecostes. E agora, Pedro, você falou que Jesus ressuscitou, você falou que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e agora o que nós iremos fazer? O que Pedro respondeu? Arrependam-se dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Porque a promessa é para vocês, é para a sua família, é para todos que estão longe, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! E a palavra diz que naquela noite 3.000 pessoas levantaram as suas mãos, se batizaram, confessaram os seus pecados, se arrependeram. Como o pastor Armando pregou aqui esses dias, não tinha ninguém na listinha perguntando: o que você faz? O que você deixou de fazer? Não, ninguém sabia da vida de ninguém, irmão. 3.000 pessoas. A ordem era só para batizar e se arrepender. E agora eles tinham que viver a vida deles com Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando para você nessa noite: arrependa dos seus pecados. Eu não quero saber como é que você está, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber de como o seu coração vai se comportar diante da presença de Deus. Se arrependa. Se arrependa primeiro e confesse os seus pecados. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo te mudar. Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo te transformar. Mas o primeiro passo é reconhecer-se como pecador e dizer: eu me arrependo, Senhor. E aí então é que você vai receber o dom do Espírito Santo. É um presente. Você não pode comprar com dinheiro. Nada pode comprar o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem quando existe um coração arrependido. Amém? Talvez você que está aqui nessa noite diga assim: eu sou o maior pecador dos que estão aqui. É para você que Jesus veio, para você que Jesus morreu. E o maior pecador que está aqui nessa noite pode ser aquele que vai viver a vida mais santa em Deus. Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu profetizo na sua vida nessa noite, irmãos, que você vai ser essa pessoa que vai dizer: eu era um mentiroso, hoje eu só falo a verdade. Eu era um adúltero, hoje eu sou fiel. Eu era alguém que matava, hoje eu não mato mais. Eu era alguém que roubava, hoje eu não roubo mais. Porque a minha vida mudou, Jesus me transformou. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo está vivo, a palavra está viva, a palavra de Deus é verdade, ela tem o poder de te ressuscitar nessa noite. É essa palavra que nós estamos anunciando nessa noite. Glória a Deus. Levante do seu lugar. Se você puder, comece a clamar ao Espírito Santo, a orar ao Espírito Santo. Enquanto a igreja ora, enquanto os irmãos oram, enquanto a Lígia canta, você que ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus e quer vir aqui na frente, talvez você não queira, mas se você quer vir à frente, eu te convido a estar aqui. Eu quero orar por você. Você diz: eu quero abrir a minha vida hoje para o Senhor. Aleluia, Jesus. Até me consumir de dentro pra fora, vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir de dentro.
Sabe, irmão? A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ainda que os seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Amém? E o sangue de Jesus essa noite, ele tem o poder de te purificar. O sangue de Jesus tem o poder de lavar você, transformar você. Então nessa noite, se porventura houver alguém que queira tomar essa decisão, eu gostaria de orar por você nessa noite. Mas talvez você diz assim: não, eu já recebi no meu coração, eu quero guardar essa palavra no meu coração. Então eu quero te convidar a você, lá na sua casa, no seu dia a dia, durante os seus dias, decidir viver para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você entenda isso nessa noite. Vale a pena você entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus pode mudar a sua história. Amém? Jesus pode transformar a sua vida. Quero orar por você nesse instante. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco a vida, Senhor, de todas as pessoas que estão aqui, aqueles que viram também pela internet. Eu creio, Espírito Santo, que uma obra foi feita no coração de cada pessoa que está aqui. A palavra que foi pregada é a palavra viva do Senhor. Essa palavra que tem o poder de transformar o pecador. E eu creio, Pai, que essa palavra cumpriu o propósito nessa noite. Onde houver, Pai, o espírito de acusação, de condenação, que nessa hora o Espírito Santo venha e traga cura, traga restauração. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo nesse tempo, um tempo de quebrantamento, um tempo de alinhamento com o Espírito Santo. Eu profetizo também nessa noite, Pai, pessoas transformadas, regeneradas, em novas pessoas, em nova criatura, conforme diz a Tua palavra. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. É isso que eu declaro sobre a Tua igreja nessa noite. Um tempo novo, novidade de vida, restauração, transformação, vida de santidade, perdão dos pecados, arrependimento, novo nascimento. Oh Deus, em nome de Jesus, que se cumpra isso sobre a Tua igreja nessa noite, Pai. É isso que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu creio que nessa noite a palavra cumpriu o seu propósito. Amém?